traz novamente algumas informações, aquele material, algumas informações não novas, mas que a gente foi buscando e construindo esse trabalho também. Tá? É interessante, às vezes, olhar o enfoque odontológico, cada um olha à luz da sua especialidade, né? E a gente olha pelo nosso trabalho, dentistas, né? Que também há algo ligado, o diabético, com a saúde bucal. Coisa que às vezes fica esquecida, porque a gente sabe que o paciente diabético, ou aquele que convive, né, com o seu familiar, tem muitas coisas a se preocupar. E às vezes algumas que são aparentemente detalhes, a gente não fica prestando tanta atenção. Mas nós vamos ver hoje que há uma importância muito grande também na relação saúde bucal e a saúde do diabético também. Né? Wilson comentou algo e realmente a gente, aos estudos do diabético, a gente entende que a doença da diabetes é a doença da disciplina, né? Então, quem é o paciente diabético, que ele consegue fazer, ele está altamente disciplinado consigo mesmo, não só na sua alimentação, ou no seu modo de viver, né? Então, de certa forma, o diabetes ensina a gente a buscar essa autodisciplina, que é muito importante para a gente também, né? Então, meu nome de justiça é Luiz Roberto Scholl, né? Estamos aí, então, para nós conversarmos um pouco, tentar fazer um diálogo, uma conversa, vamos falar de algumas coisas, algumas que vocês já estão sabendo muito mais, porque a gente sabe que o paciente diabético, aquele que está participando de grupos que fazem esse controle, ele tem um conhecimento muito grande da doença em si mesmo, né? Então, algumas coisas vamos fazer que vocês já estão a par disso também, né? Primeira situação que a gente gostaria de colocar é essa conexão que existe. A saúde do corpo com a boca. Às vezes a boca é considerada algo fora do corpo, né? A gente não dá muita importância para ela, tá? Mas ela é profundamente interligada, tá? Se diz popularmente que a saúde nossa começa pela boca, e é uma realidade muito grande. Nós vamos passar um filmezinho, talvez seja um pouquinho, porque ele é em inglês e tem a legenda embaixo, mas ele é bem curtinho, só quero que vocês tenham prestado atenção nesse vídeo, eu achei muito interessante. Though it's often taken for granted, in many ways, your mouth is the gatekeeper between the outside world and the rest of your body. Your mouth is teeming with billions of tiny living one-celled microorganisms called bacteria. There are more bacteria in your mouth right now than there are people on Earth. Over time, these bacteria can stick together and multiply over and over again. They form a colony, and the colonies can then join together, forming a thick layer called a plaque biofilm. This can eventually spread across every surface of your entire mouth, your teeth, your gums, your cheeks, and your tongue. Every small space in your mouth provides the perfect environment for the most harmful bacteria to thrive, and for the plaque biofilm to grow, which it can do dramatically over the course of a single day. Your mouth's inflammatory cells are activated to kill the bacteria, but the bacteria can build strong defenses within the colony to stay alive. Even antibiotics are no match for these resilient bacteria. These inflammatory cells, which are designed to protect the body, can then cause harm in the form of gum inflammation, also known as gingivitis, the earliest stage of gum disease. People with diabetes are even more susceptible to gum disease because their blood vessels are compromised. The area between your teeth and gums is densely packed with intricate blood vessels. Normal everyday activities can burst those tiny vessels. Then pieces of the plaque biofilm and bacteria can detach and mix with the blood, giving bacteria from the surface of your mouth full access to the rest of your body. And for people with severe gum disease, new science suggests that these bacteria may link to other disorders, like heart disease, where bacteria may be involved in plaque buildup in the blood vessels, or pneumonia, where bacteria can create an infection in your lungs, or rheumatoid arthritis, a debilitating disease of inflammation
inflammation in the joints, or preterm low birth weight in infants, which may be linked to bacteria passed from the mother to her fetus. Good oral care can positively affect your overall health, and leading dental organizations agree that brushing twice a day is not enough. Adding flossing and rinsing with an antimicrobial rinse can significantly improve and maintain your oral health, which is important because what happens in your mouth doesn't stay in your mouth. Então essa informação de que, como ela nos diz, o que acontece na nossa boca não fica preso na nossa boca, é uma realidade. Né? É interessante que a informação que nós temos ali, nós temos na nossa boca, neste momento, mais bactérias do que ser humano na Terra. Né? É uma coisa assustadora, mas biologicamente isso é natural. O grande problema é quando acontecem desequilíbrios nessa microbiota, nesse meio ambiente que nós somos. Nós somos um ser vivo, né? Estamos cheios de ser vivos dentro de nós. Quando há desequilíbrio, que começa a provocar situações. Então, nós podemos ver doenças vocais como fator de risco da saúde física, né? E também vamos ver a doença física como fator de risco da saúde bucal. O diabetes é um fator de risco nas doenças bucais. Então, o nosso enfoque hoje vai ser nesse aspecto aqui. Nós vamos falar de algumas coisas de doenças sistêmicas do diabetes, mas aquelas estão mais intimamente relacionadas com a nossa situação de saúde bucal, ok? Qualquer coisa a gente pode trocar ideias, contribuições, e a gente pode esclarecer também, certo? O problema sistêmico dos diabéticos, né, que vão estar ligados a nós, a primeira questão, que vocês provavelmente já sabem disso, né, que quando a gente fala em diabetes, a gente fala somente na questão do açúcar no sangue, né, e da insulina, mas a diabetes ela é um grupo de distúrbios metabólicos, não é apenas um distúrbio que está acontecendo, porque é um encadeamento de vários distúrbios metabólicos que acontecem no nosso organismo. E esses distúrbios vão afetando o nosso equilíbrio, a nossa saúde física também. Tá? Um dos distúrbios é que leva à hiperglicemia, né? Muito açúcar no sangue. E aí vem os sintomas que já foi falado aqui no filme, né? A gente já conhece, muita sede, a vontade de urinar intensa, né? A fome, que o Wilson comentou, que às vezes é difícil fazer esse controle, né? E como dissemos, é aquela questão da disciplina. E às vezes come muito e ainda assim perde peso, né? São coisas que algumas vão estar situação ligadas à nossa saúde bucal aqui também. Pode fazer pergunta? Sim. Professor, as principais sintomas são a sede, urinar. Eu sou uma pessoa diabética, nunca tenho sede, eu tenho que forçar a tomar água e urinar por dia. Eu também, só a mesma coisa. O próprio Drauzio Varela colocou antes aqui, tem alguns sintomas que não surgem, não é comum a todos, né? A gente disse aqueles que são mais ou menos gerais a todos, e tem outros aí que a gente não colocou, só colocou geralmente. Mas nem sempre aquele sintoma está especificamente no paciente diabético, né? Exatamente, às vezes acontece, ou às vezes não há perda de peso, né? Ou às vezes não tem essa fome, né? Mas é um sintoma geral do paciente diabético, né? Mas nem sempre todos vão estar em todos os pacientes, né? O que é importante para nós aqui? Essa questão da sede, ela aparece quando o rim começa a drenar a glicose da corrente sanguínea. Quando passa de 200, um pouco mais, por um tempo mais ou menos prolongado, num processo de defesa do organismo, o rim começa a diminuir, no processo de diminuição da glicose do sangue, ele começa a captar a glicose para jogar fora. E junto com a glicose sai a água. Aí a pessoa urina frequentemente e começa um processo de desidratação. E aí, para recompor a quantidade de água do corpo, aparece a sede. A boca seca, a língua chega a grudar no céu da boca. É um processo, é uma característica de quem está com diabetes descompensado. Quem está com diabetes mais ou menos compensado, às vezes não aparece isso. A minha mãe às vezes está com 270, 250 e não aparece. É uma reação diferente do organismo.
Não quer dizer que ela tem um organismo melhor que o meu. O fato é que o organismo dela não está reagindo, pelo menos a parte renal, para controlar o índice glicêmico. Em razão disso, ela não sente a sede. A sede é uma característica de um processo de desidratação. A gente tem que forçar, eu forço para tomar e não perco peso. Eu queria emagrecer e não perco. Aí tem alguns fatores a serem observados. É bom a senhora conversar com o seu médico. A senhora tem pressão alta ou não? Ótimo. Agora está mais controlada, né? Nossa, eu tinha, agora não. Que a pressão alta, um dos fatores pode ser a quantidade exagerada de sal no organismo. E o sal retém água. Aí evita que haja uma diurese. É preciso estar com a pressão arterial controlada para que o rim funcione melhor também. O ideal é não ter essa sede. Porque a pessoa que está com diabetes controlado não tem. Mas se estiver descontrolado e ainda assim não tiver sede, aí tem que ver qual a razão por que o rim não está filtrando essa água. Como eu disse, o ideal é que não aconteça. Porque o rim filtrando a água, ele começa também num processo degenerativo. Como eu falei no começo, eu estava com proteinúria alta. Uma presença de proteína exagerada na urina. Porque ao mesmo tempo em que o rim começa a drenar a glicose exagerada, ele tira outros elementos do organismo, minerais e proteínas, inclusive. E eu tive que fazer um tratamento mais de acordo com o ideal para todos nós diabéticos. Me diz uma coisa, e daí quando o senhor perdia as proteínas, quando a urina não ficava espumosa, assim, com espuma? Porque eu andei procurando na internet, que eu estava esses dias assim, tipo, o que será? Daí era uma perda excessiva de proteínas. Então é em decorrência disso aí. A presença de proteína, ela mencionou, como é que é o nome? Kátia. A Kátia mencionou aqui a presença de proteína na urina, realmente, ela provoca espuma. Se a urina da pessoa estiver espumando e não tiver nenhum produto no vaso que provoque a espuma, é bom pesquisar. E a questão da perda de peso, ela acontece principalmente quando a pessoa ainda não foi diagnosticada com diabetes. São os casos que a gente está... a situação que a pessoa não está descompensada. Está descompensada ou ainda não está usando medicação. Porque daí tem açúcar no sangue, mas o cérebro, as hemácias estão precisando e o organismo tira dos músculos. Então a pessoa começa a emagrecer. Normalmente são sinais de antes da pessoa ser diagnosticada com diabetes. O que nós estamos colocando aqui, os problemas sistêmicos, é aquele que não está conseguindo fazer o controle adequado, né? Um dos principais que nós colocamos aqui é o distúrbio de cicatrização, né? Que nós sabemos que ele existe em qualquer área do corpo. A cicatrização de um diabético descompensado, novamente reforçando, ela é provocada por vários fatores, inclusive o principal deles é uma insuficiência na vascularização periférica. Trazendo isso para a nossa saúde bucal, né? Que é o nosso foco hoje maior. Qualquer lesão na boca do diabético, a cicatrização é muito mais complicada, é mais difícil. Né? Então isso é um fator complicador do diabetes, que é uma doença sistêmica na área bucal, da saúde bucal. Né? Eu sei que eu para extrair um dente, Isso. 6 meses eu levo para passar dor, para conseguir. Olha, Isso, nós vamos não falar quero isso. pensar nisso. Isso nós vamos falar, exatamente essa questão, que é uma coisa muito importante. Pior das coisas. Porque além do sistema de cicatrização que é difícil, há distúrbios na imunidade do paciente diabético, novamente falando do descontrolado, né? Então alterações fisiológicas diminuem a capacidade do organismo tem em defender contra aquela agressão externa, né? Qualquer processo que vem externo, o paciente está com maior dificuldade, o organismo, em defender. E a resposta inflamatória também ela fica prejudicada. Né? Então aumenta a suscetibilidade do paciente nas doenças bucais para ser controlada essa doença. No vídeo inicial nós vimos, nós vamos falar daqui a pouco mais profundamente sobre isso, o problema periodontal no paciente diabético. É um fator de risco muito grande. Não só para a saúde bucal, como sistêmica também. Vocês viram, né, no vídeo inicial, se deu para perceber, que a doença periodontal, aí, não só no paciente diabético, em todos nós, ela pode trazer consequências sérias para todo o organismo. Então, se o nosso controle da nossa placa bacteriana, que é essa placa que existe na nossa boca, tem nos dentes, na língua, na bochecha, quando ela está exagerada com muitas bactérias, né, alguma dessas bactérias, ao nós nos alimentarmos, em pequenas lesõezinhas que temos na gengiva, na língua, onde há a penetração por ali,
pode as bactérias que estão na placa bacteriana entrarem para o nosso sistema geral, o nosso corpo. E aí pode provocar problemas cardíacos, nenês prematuros com baixo peso, muitos, não dizemos que todos os casos são assim, alguns casos têm a ver com a saúde bucal da mãe. Tá? Então nós vamos ver, hoje em dia existe dentro da área da medicina, e hoje há uma aproximação um pouco maior, graças a Deus, entre a medicina e a odontologia. Né? No Brasil, a odontologia é um curso separado da medicina, tá? Mas países da Europa e de outros países, a odontologia é uma especialidade da medicina. Né? Então, às vezes, aí dá uma visão mais ampla da odontologia quando ela é uma área da medicina. E aqui nossa é diferente, então, às vezes há uma separação, inclusive, entre os profissionais, né? Não por gosto, mas por interesse. E tem que haver essa correlação. Hoje a medicina está tendo um cuidado muito grande, os médicos cardiologistas, os endocrinologistas, vendo alterações no organismo, no coração, especialmente, e vê que não está tendo resultados, eles encaminham para o odontologista, para o dentista, para fazer esse controle da placa bacteriana, que às vezes ela está impedindo que a pessoa consiga se recuperar em outras áreas do organismo, né? Pulmão e outras coisas também. Então, a estudo da imunidade, a disfunção dos leucócitos, né, que é o processo de defesa do nosso organismo, né, e também essa diminuição de uma atividade espontânea, né, dos neutrófilos, que é, naturalmente, se nós temos uma agressão física, o nosso organismo, naturalmente, ele vai responder aquilo de uma forma positiva, quando é uma agressão leve. E essa resposta, no paciente diabético, ela fica comprometida também. Tá? Trazendo a questão do diabético para os fatores de risco das doenças bucais, fatores de risco da cárie em si. Tá? Há alguma relação diabético com cárie? Há uma relação também. Primeiro, o paciente diabético tipo 1, né, a criança, aquele que nasce com diabetes, ele pode apresentar hipoplasia e hipocalcificação do esmalte. Ou seja, a criança pode nascer com os dentes com má formação, às vezes fica o dentinho mais feinho, e com cálcio a menos no esmalte. O cálcio é uma defesa do nosso organismo. Isso aqui acontece quando o dente está em formação, não aquele que é diagnosticado depois na fase adulta. Aí não há mais essa questão de hipoplasia e hipocalcificação. Tá? Esse aqui é naquele que nasce com diabetes, quando o dente está em formação, inclusive. Há o problema da xerostomia, da boca seca. Eu tenho, como falo bastante, por isso que eu pego água, né? Mas não é, graças a Deus, por enquanto não tenho diabetes ainda, né? Por que a xerostomia é um problema para o paciente diabético em relação à cárie? Uma das maiores vacinas que protegem o nosso dente contra a cárie é a saliva. Né? Ela tem vários fatores protetores. Se eu tenho uma boca muito seca, há menos proteção para os meus dentes em relação à cárie. E há uma propensão maior para a bactéria se ligar, formar placa bacteriana de forma além do normal e provocar a doença cárie, né? Que é um distúrbio também, né? No caso, relacionado com a xerostomia provocada pelo diabetes. Qual a causa dessa xerostomia? A causa, eu não sei a profundidade do diabetes, a gente só tem o seguinte sintoma. Depois nós vamos falar um pouquinho como, às vezes, o dentista pode auxiliar no diagnóstico da diabetes, né? O que a gente sabe quando a pessoa começa a relatar, porque nem o hábito cetônico, né? Que aí há uma explicação, né? Então a gente tem assim, se o paciente aparece no consultório, sempre boca, claro, às vezes o nervosismo deixa a pessoa com a boca seca no consultório, a ansiedade é natural. Mas se a pessoa diz, não, eu relato tem muito boca seca, e o hábito cetônico, né, que é aquele hábito mais forte, o dentista às vezes não está diagnosticado no paciente, o dentista, olha, procure o médico e tal para ver essa situação. A causa da xerostomia não posso te informar porque eu não tenho essa informação, eu não sei se existe assim uma explicação para isso. Talvez esteja no que você colocou, na ligação do funcionamento renal, de todo o processo pode estar envolvido nisso aí, porque uma forma de expelir também, né, os líquidos é através da saliva, né, suor, rim e saliva, né, mas não sei te dizer a causa específica para isso, Wilson. Eu quero falar assim, no meu caso, vamos dizer assim, eu passo um mês bem, lá no outro mês, de não poder mexer a boca de si. Então, seca. É. Então, não é sempre. Não. Como dissemos assim, o Wilson colocou muito bem,
há vários degraus do diabetes também, né? Alguns sintomas aparecem em tal nível, outros em outros níveis. Às vezes o diabetes descompensado, não está bem trabalhado, ele pode aparecer algum sintoma que não aparecia até então, mas sempre é um sintoma em que está muito cuidado. Depois nós vamos ver algumas situações, se eu tenho essa xerostomia de uma forma muito intensa, né? Existem alguns recursos que a gente pode utilizar que nos auxiliam também, tá? Sempre ter a água. Tem que estar sempre junto, né? Isso é fundamental para a gente, né? O que acontece também? Ó, outro fator que nós estávamos falando que acontece o aumento da acidez da saliva, fica mais ácida e mais viscosa, então a saliva perde a sua função de proteção do dente em relação à cárie. Tá? Então o paciente diabético pode ter mais cárie por causa disso? Pode. Você não consegue controlar e fazer um cuidado da saúde bucal também. Claro que esses fatores aqui em relação à cárie, só quando vocês estão associados a uma má higiene oral, tá? Quer dizer, eu estou com a boca seca, eu tenho uma hiperplasia ou uma hipopacificação do esmalte, né? Eu estou com um aumento da acidez, mas junto a isso, eu estou com uma má higiene oral, eu estou com uma alimentação deficiente, né? Uma alimentação que não está me satisfazendo, além de provocar, às vezes, nesse diabetes a gente pode algo mais no carboidrato, que é um problema, né, para a saúde bucal também. E ainda outros fatores que podem acontecer. O fator genético, a cárie, ela tem vários fatores. Tá? E nesses fatores está o fator genético, a própria microflora bacteriana. Né? Tem pessoas que têm os seus micro-organismos muito agressivos em relação à cárie, direcionados a essa doença. Outros têm fatores muito agressivos em direção à doença periodontal, né? E a gente gosta muito de dizer isso quando fala para criança, né? A gente faz palestras para as crianças, assim, de questão de educação. E às vezes a gente fala assim, meu irmão nunca escovou o dente e nunca teve cárie na vida dele, né? E eu escovo o dente e uma vez por ano aparece cárie, né? Tem muito a ver com essa questão do indivíduo em si mesmo. Cada um é um ser diferente, cada um tem sintomas diferentes às vezes, mas que o cuidado igual tem que ser para todos, né? Higienização, boa alimentação. Então esses são fatores que nós temos que ter cuidado. Tentar tirar aquilo que está ao nosso alcance, né? Má higienização podemos ter, má alimentação também não. O resto nós temos que controlar de acordo com as nossas necessidades. Outra coisa muito interessante, como nós temos muito sangue